Você já tomou algum medicamento por conta própria, sem prescrição médica, ou já abandonou algum tratamento? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, os perigos da automedicação e o abandono do tratamento. Eu sou a doutora Deise Barbosa, psiquiatra, graduada pela UFMG. Bom, hoje a gente vai falar principalmente sobre os psicotrópicos, que são os medicamentos que agem no sistema nervoso central, e sobre o perigo, sobre os riscos que o paciente está correndo quando ele se automedica, quando ele pega uma medicação que não foi prescrita para ele especificamente, não foi, portanto, orientado por um médico, e às vezes ele pega uma medicação que algum amigo, alguém da farmácia, ou ele viu uma propaganda, mesmo sendo fitoterápico, mesmo sendo uma medicação que não é considerada de controle, que não foi vendida com uma receita controlada, tudo tem seu risco. Todos esses medicamentos têm efeitos colaterais, podem causar intoxicação, eles têm efeitos adversos que podem ser graves, dependendo da sua patologia, do que você está tentando aliviar. Às vezes o alívio imediato nos faz cometer esse ato de se automedicar, e principalmente por causa dessa questão aí da pandemia, de ninguém estar querendo sair, se expor em serviços de emergência. Então a gente tende a procurar medicamentos e tornar o caminho um pouco mais curto para não se expor tanto. Existem riscos, e no momento aqui nós vamos falar sobre os medicamentos que agem no sistema nervoso central, que a gente chama de psicotrópicos, e que tem muitos riscos ou efeitos adversos, e que cada um tem que ter a sua própria prescrição. Não podemos tomar medicamentos que uma outra pessoa toma, que deu certo para aquela outra pessoa. Para você pode ser diferente. Então você tem que consultar, você tem que se avaliar, você tem que procurar um profissional da saúde mental, um psiquiatra. Falando de medicamentos usados em psiquiatria, o cuidado tem que ser muito, muito, muito grande. A gente pode falar aqui nos riscos de uso indevido, devido a quadros como intoxicação, como abuso, uso excessivo e dependência química, consequentemente. Podemos falar também do medicamento da dosagem que pode ser imprópria, para aquele determinado momento. A dosagem deve ser prescrita e deve ser adequada para aquele sintoma. E quando a gente fala de medicamentos usados em psiquiatria, nós temos que prestar muita atenção na questão do medicamento específico, Se você está precisando de um antidepressivo, de um ansiolítico, de um outro medicamento que pode ser associado, de um indutor de sono, de um medicamento para você ficar menos ansioso ou menos triste. Enfim, todos eles vão agir aqui no sistema nervoso central. E cada pessoa requer uma dosagem específica, requer um medicamento específico, eles têm diversos mecanismos de ação. Então a gente tem que pesar muito, colocar na balança a sua história de vida, a sua idade, todas as suas patologias pregressas, as suas comorbidades, se você tem alguma alteração clínica, Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, a outra tem pressão arterial mais baixa ou mais alta. Isso tudo a gente tem que avaliar numa consulta médica e prescrever a medicação ideal. A gente não pode tomar o que deu certo para alguém que tem uma vida completamente diferente da sua, tem uma característica física, orgânica e psicológica completamente estruturada de forma diferente da sua. Então você é uma pessoa que tem que ter o seu médico, ter a sua prescrição. Nunca use a prescrição de uma outra pessoa, tá certo? Vamos começar falando sobre isso de uma forma mais específica, então. A automedicação, ela já se tornou um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Então, esse alerta que eu estou fazendo aqui agora é para que vocês não cometam o erro de se automedicar, E não, quando vocês estão permanecendo no tratamento psiquiátrico, estão usando medicamento psicotrópico,
A gente, quando usa o medicamento e ele dá certo, imediatamente a gente quer retirar esse medicamento, às vezes mesmo com o médico orientando para que você retorne, ou mensalmente, ou de 40 em 40 dias, como você combinou com o seu médico assistente, você não pode interromper esse medicamento sem você informar o seu médico assistente. Você tem que esperar, aguardar e fazer essa redução após a sua melhora, claro, fazer essa redução gradativa que vai ser acompanhada, né? Geralmente eu acompanho os meus pacientes, faço uma diminuição das doses que se chama desmame, e esse desmame é acompanhado inclusive quando a gente retira totalmente o medicamento. Eu ainda vejo os pacientes, né, sem o medicamento e ver se está tudo ok. Se precisar de alguma coisa, retorna e a gente conversa se há necessidade de rever essa medicação, voltar com a medicação, porque às vezes a gente oscila e os sintomas, né, o entorno pode não estar favorável e os sintomas podem voltar, né? Isso é normal, isso não é nenhuma anomalia, isso é normal, né? Outra coisa que eu gostaria muito de enfatizar aqui é que quando a gente usa psicotrópicos, né, os medicamentos que agem no sistema nervoso central, eles têm as suas, eu já falei aí dos efeitos que são nocivos, né, quando eles são usados de forma adequada, e podem também, quando a gente fala de criança, de adolescente, da fase adulta, eles podem atrapalhar o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, né, o desenvolvimento normal, né, eles podem atrapalhar quando ele já existe, então eles atrapalham a funcionalidade quando ele já está maduro, né, já está instituído, então eles podem dar déficit de atenção, né, ao invés de melhorar, eles podem piorar, eles podem não ter o efeito terapêutico esperado quando são usados de forma indevida. Então, a gente falou hoje aqui sobre a automedicação e os riscos dela, né, os perigos que ela tem. Isso não pode, isso é um alerta que eu estou dando aqui hoje para vocês, e também o abandono de tratamento, que é interromper a medicação quando a gente se sente muito bem e acha que tá tudo bem, vamos interromper, e no dia seguinte não toma. Não é assim que funciona um tratamento. Todo tratamento você deve confiar no seu médico, você deve sempre ter contato com ele, você deve informar para ele o que você quer, qual é a sua expectativa em relação àquele tratamento, né? Se você quer tentar fazer o desmame, a diminuição da medicação e ser acompanhado durante esse período tão delicado, que é a retirada completa, porque ninguém precisa tomar remédio por resto da vida, dependendo, obviamente, da patologia. Existem patologias que exigem medicamentos para o resto da vida, sim, e existem medicamentos que podem ser suspensos assim que os sintomas agudos desaparecem. Outro fator importante para informar para todos é que agora a gente tem a ferramenta, a telemedicina, que facilita o acesso ao médico psiquiatra. Né? É muito tranquilo fazer a consulta por vídeo para a psiquiatria. A gente tem assinaturas digitais, então a prescrição pode ser feita através de uma assinatura digital, você não precisa ir presencialmente até o seu psiquiatra. Então, torna mais fácil, cada vez mais fácil você completar o seu tratamento, você fechar o seu tratamento de forma tranquila. E não fica exposto, não tem que se deslocar, e talvez mesmo com o final dessa pandemia, essa ferramenta veio para ficar. Isso eu gostaria de enfatizar. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa mensagem, essa informação do tanto que é importante a gente estar antenado para a automedicação e os perigos da automedicação, e da importância do profissional de saúde mental estar te acompanhando, do seu psiquiatra estar te acompanhando, de você ter contato com ele, de você ter confiança nele e de você estar sempre indo fazer o seu controle com o seu médico e reportar para ele, inclusive, as suas insatisfações. E nunca abandonar o tratamento, sabe? Quando a gente melhora e abandona o tratamento, não é assim. A gente não pode melhorar e interromper. Você tem que interromper a medicação de acordo com as orientações do seu médico. E para isso tem que ter conversa, tem que ter informação,
tem que ter orientação e você vai se sentir mais seguro para poder sair daquele tratamento de forma eficaz, de forma segura, repetindo, segura, e sem ter o risco de correr efeitos de abstinência quando você retira de forma abrupta um medicamento que não pode ser retirado. Então é sempre bom você estar informando o seu médico, você estar tirando as suas dúvidas, e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa mensagem, a importância dessa finalização de forma tranquila, tá ok?